Pois bem, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho. E bem, hoje aqui nós vamos tratar aqui sobre alguns assuntos em específico que envolvem aqui os assuntos gerais que geralmente são tratados aqui no canal do Lutriz. E o formato, ele vai ser um pouco diferente dos anteriores. Vai ser um pouco parecido com o que era lá no início do canal, porém de uma maneira mais adaptada, de uma maneira com que seja mais produtivo, de uma maneira que eu consiga falar melhor sobre o assunto. No caso, eu vou dar algumas opiniões, vou dar uma comentada em cima sobre alguns assuntos, falarei mais especificamente sobre eles, de acordo com conhecimentos que eu tenho sobre eles, e claro, com que eu consiga dar informações adicionais. Porém, é importante também ressaltar que os vídeos, no que vai estar passando de fundo, não vai ser algo tão relevante. Algumas vezes ou outra, algumas imagens que podem complementar o assunto em questão que esteja sendo falado, mas não será algo tão elaborado. No caso, focarei muito mais no áudio. Focarei muito mais nas informações que estão sendo passadas, pelo menos por enquanto. Então, antes de mais nada, neste início aqui falaremos pouco. No caso, pouco que eu digo é sobre os assuntos. Temos 3 assuntos aqui para falar, mas ao decorrer do progresso dos vídeos, eu tratarei de muito mais assuntos. Então, sem mais delongas, antes de mais nada, quem fala com vocês aqui é o Amaguinho. E se você curte conteúdos sobre tecnologia e segurança da informação, jogos, tecnologia em geral, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E claro, se você também quiser, pode conferir o nosso blog em olutriz.com.br. Então, vamos nessa. Bom, dado este pretexto inicial no início do vídeo, algo rápido, bate-bola, muito prático, vamos começar aqui falando sobre um assunto que foi publicado aqui no TechCrunch no dia 28, no caso, hoje, na data de gravação deste vídeo, que é o seguinte: o TreeSwift, uma empresa aí de tecnologia, ela vem sendo bastante financiada para a utilização de drones em florestas, assim, em questões florestais, ambiental, digamos assim, algo mais específico para florestas. Eu vou entrar mais aprofundado neste detalhe, neste assunto, porque é o seguinte: fato é, nós temos que dar uma ressalva a isso, um destaque para isso, que fato é que nos últimos anos vem acontecendo coisas que a gente não imaginava que poderia acontecer assim tão cedo. Ou algumas pessoas achando que está demorando muito. Que é o seguinte: a utilização de drones vem aumentando bastante. Por exemplo, forças policiais, autoridades policiais, autoridades de segurança, em alguns países, vem sendo cada vez mais, é um aumento gradativo que vem sendo utilizado bastante drones que auxiliam as forças policiais em determinadas ocorrências, em determinadas forças-tarefas, que auxiliam no procedimento de determinada operação. Isso é neste caso, onde existem drones específicos que foram desenvolvidos para tais funções. E estão cada vez mais surgindo diversas empresas que estão buscando criar diversos tipos de drones para diversos tipos de utilização. Existem, por exemplo, os drones da Amazon, que já ocorrem em alguns países, em algumas regiões, que esses drones estão entregando produtos e mercadorias só com os drones. Eles colocam lá, fazem todo o trajeto, colocam ele tudo bonitinho, a questão técnica, e o drone simplesmente entrega. Claro, tem todo o procedimento que eles explicam também pro cliente, pro consumidor, mas isso é uma questão à parte. Então, os drones, fato é, como eu citei, fato é que nos últimos anos os drones eles estão tendo um aumento gradativo na utilização perante a sociedade em questões econômicas também, que vão cada vez mais estar presentes. E muito os cidadãos, as pessoas, a população em geral vai estar mais envolvendo com os drones em geral. Claro, existem diversas outras tecnologias, mas os drones é algo que vem crescendo bastante. O drone, por exemplo, já é acessível a qualquer pessoa. Claro, não entrando em questões de dinheiro, econômica, porque é caro, custa um certo dinheiro. Mas o ponto é,
cada vez mais você vê aí vendo pessoas que utilizam, por exemplo, para fotografias. Fotógrafos já estão utilizando drones para auxiliar na fotografia, tirar fotos lá de cima, pegar um ângulo melhor lá de cima ou de baixo, pegar aqui o pôr sol, não sei o que. TVs também, mídia já vem utilizando também bastante drones para pegar imagens assim do horizonte, de longe de uma cidade, que tá falando ali sobre uma cidade ou de um local aqui, pega o drone e tal, coisa que anteriormente ou era impossível, ou era complexo, ou era meio difícil de ser realizado sem drones. E hoje já vem sendo utilizado para isso. Então não é de se admirar, de se esperar, ou que você fique surpreso que agora, como aqui a publicação no TechCrunch está citando aqui a empresa chamada de TreeSwift, que estão focando, sendo financiado para desenvolver drones e realizar aqui algumas operações sobre questões florestais. Isso não é não é questão que você fica surpreso. Nossa, caramba, drones, não sei o que. Não, certamente isso iria acontecer uma hora ou outra. Porque aqui, como a publicação do TechCrunch destaca, estes drones eles ajudam a realizar monitoramento, por exemplo, de queimadas, desmatamento, complicado, desmatamento e diversas outras questões que acontecem no meio ambiental, no meio de florestas. E isso auxilia certamente. Aqui, por exemplo, essa empresa aqui chamada de TreeSwift, ela está sendo financiada aqui em 6,4 milhões de dólares para realizar essas operações com estes drones. E é o seguinte, eles aqui até citam sobre isso, que os drones eles vão ser um passo a mais para trabalhar em conjunto com essas agências, né, essas organizações que trabalham para proteger recursos florestais e todas essas coisas. Então eles auxiliam, porque até então só eram utilizados meios tecnológicos que envolviam satélites, porque através de satélites eles conseguiam monitorar queimadas e desmatamento. Agora com os drones fica muito mais prático, sai muito mais em conta em custo-benefício e consegue digamos que um trabalho melhor. Eles conseguem ter uma proeficiência com a utilização dos drones, porque a utilização de, por exemplo, inteligência artificial e diversos algoritmos implementados nestes drones e também, claro, a utilização de nuvem. E tudo isso em conjunto vai fazer com que essas utilizações com drones fique muito mais ampla e saia muito mais em custo-benefício e diversas empresas comecem a utilizar, diversas agências comecem a utilizar os drones ou substituindo satélites ou trabalhando em conjunto com satélites. Porque eles não vão, claro, desativar os satélites que já estão lá em órbita trabalhando para essas agências, para essas organizações. Então pode ser que trabalhem juntos. Então, fato é que esses drones eles vão estar muito mais presentes nestes tipos de questões, nestes tipos de trabalhos, para auxiliar, para, quem sabe, traga algum benefício realmente. Até então é só especulação. Nós estamos todos especulando que saia realmente algo benéfico sobre isso. Porque fato é que a tecnologia em si, ela traz coisas benéficas. Então, todo este conjunto de inteligência artificial, algoritmos de aprendizado e diversas outras questões tecnológicas que podem ser implementadas, inseridas em drones, além de, claro, armazenamento em nuvem, conexão em nuvem e tal, em tempo real, por exemplo, é uma questão que traz uma proeficiência melhor na utilização. Em questões, neste caso aqui desta publicação aqui da TechCrunch sobre a TreeSwift, em questões de monitoração de florestas e tal, pode realmente trazer questões benéficas. Fica aí, por enquanto, a especulação, porque ainda não é algo que já está assim trazendo muita estatística, muitos dados para realmente avaliar e comparar, mas através de diversas outras comparações com drones em outros locais, com a tecnologia avançando, realmente é algo de se esperar que vale a pena e que diversas outras organizações e agências pelo mundo todo comecem a utilizar trabalhando em conjunto com satélites. Então é algo muito interessante de ver que cada vez mais estamos vendo essas questões aí envolvendo drones. Agora, indo aí já para um outro assunto, pegando aí aqui um embalo, é um assunto agora que envolve segurança da informação,
que é o seguinte. Não sei se você que está aí me ouvindo, que você está aí do outro lado, já utilizou aí algum antivírus, seja Avast, Norton, Kaspersky e dentre outros. Sabemos a situação que o mundo está vivendo atualmente, que tem toda aquela questão de guerra e tal. Não vou entrar em detalhes porque não é o assunto do canal, nós não falamos especificamente sobre política aqui. Mas este assunto aqui envolve a Kaspersky, cara. Sim, a Kaspersky. Que antes de mais nada, antes de entrar em detalhe aqui sobre o assunto, a Kaspersky ela é uma empresa russa, uma empresa de segurança russa. Então já é um pretexto para o que nós vamos entrar em detalhe aqui agora. Então é o seguinte, publicação aqui do The Hacker News, que eles publicaram aqui sobre uma notícia aí que saiu recentemente, alguns dias atrás, cerca de 3 dias mais ou menos. E é que assim, é complicado porque... Bom, vou dar um trecho aqui do título para vocês. O FCC, ou seja, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, que vem da sigla FCC, eles adicionaram a Kaspersky, a empresa, na lista negra, no que eles chamam lá de Coverage List, que é uma espécie de lista negra de empresas que podem estar realizando espionagem, que podem estar ali passando informações sigilosas, informações de usuários, vendendo para um país, para alguma organização e coisas deste tipo. Espionagem geral, digamos assim. E não só a Kaspersky, mas alguma, se não me engano, 2 empresas chinesas também, no caso de telecomunicações. E é o seguinte, como o The Hackers News destaca aqui na publicação deles, a Kaspersky, ela notou isso. E é algo que eu acho que muitas pessoas vão notar sobre isso daí também. Essa adição, essa determinação de adicionar a Kaspersky nesta lista negra, vou chamar de lista negra ao invés de dizer Coverage List, foi de acordo com um assunto que estava sendo discutido lá de 2017. Aqui especificamente, como a publicação cita aqui, 11 de setembro de 2017, onde teve todo um assunto lá com o BOD, que é a diretiva operacional vinculante lá dos Estados Unidos, e Departamento de Segurança e tal, que teve todo um assunto lá, anos atrás, envolvendo a Kaspersky e outras empresas. Que tinha todo esse assunto de espionagem, todo esse assunto sobre informações secretas dos usuários. É que assim, a gente sabe que os Estados Unidos e alguns outros países têm essa rixa com a Rússia e China sobre essas questões de espionagem, informações sigilosas, informações de usuários, muitos dados coletados. Tanto é que o ex-presidente americano Donald Trump, ele tentou bloquear o TikTok lá nos Estados Unidos justamente com esse tipo de argumentos. E não só ele, diversos outros americanos, e aqui no Brasil também tem isso. Sobre essas questões da China e tal. Mas como eu falei, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas é um fato que eles citam aqui. Então, a partir deste ponto, como a própria Kaspersky citou em nota, que este bloqueio, esta adição da Kaspersky na lista negra, não foi simplesmente por, vocês coletam informações e tal, mas e as provas, saca? É o que eles citam aqui, mas tem essas provas de que eles realmente coletam essas informações e vendem para algum país, para alguma agência, e fazem algum tipo de espionagem? Então, eles citam aqui que não. E realmente, se houvesse algo assim desde 2017, cara. Desde 2017, se houvesse realmente essas provas, certamente poderia ter havido algum tipo de bloqueio a partir de 2017. Aí o que eles citam aqui é que é justamente isso. Não houve, e eles citam que é um bloqueio injusto, influenciado por geopolítica. Que aí entra o ponto do assunto da guerra que está acontecendo atualmente no mundo com a Rússia e tal. E justamente pela Kaspersky ser uma empresa russa, uma empresa fundada na Rússia e tal, pode ter aí um vínculo por baixo dos panos, a gente não tem como saber, é toda uma especulação que a própria Kaspersky cita em nota, declaração que eles fizeram publicamente, que olha, não faz sentido este tipo de bloqueio, adicionar a Kaspersky na lista negra dos Estados Unidos,
vocês estão sendo influenciados por questões geopolíticas e tal. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu não vou me pôr aqui de um lado ou de outro, porque acontecem muitas coisas debaixo dos panos que a gente não sabe. Isso, por exemplo, digamos que tenha sido simplesmente um pontapé para essa Comissão Federal dos Estados Unidos lá, de comunicações, ter se beneficiado, ter utilizado o pretexto do que está acontecendo atualmente no mundo, daquela guerra e tal, e pensar assim, a gente pode aproveitar o que está acontecendo e poder imputar aqui, colocar aqui esse tipo de sanções, né, entre aspas, utilizando esse termo que está sendo comumente aí utilizado já, em algumas empresas tecnológicas russas, de segurança russas, que a gente já tinha algum tipo de rixa antes, olha só, aqui já desde 2017, essas empresas aí e tal. Eu não ficaria surpreso se houvesse alguma rixa nova com o TikTok, por exemplo, que é uma empresa chinesa, ou alguma outra empresa famosa russa, por exemplo. Então, é uma questão complicada. Não, acho que não vale a pena colocar assim de um lado ou de outro no momento, porque acontecem muitas coisas debaixo do pano, porque pode haver aqui algum tipo de prova concreta de espionagem ou questões assim que envolvem, porque, olha só, justamente por também ser uma empresa russa e lá ocorrer diversos tipos de coisas sinistras e tal. Quem sabe realmente os Estados Unidos aí, essa agência conseguiu alguma prova de que estava havendo algum tipo de espionagem vindo da Kaspersky, então eles também têm que apresentar. Mas até então só adicionaram na lista negra e tal, estão dizendo que houveram espionagem e tal, informações e não sei o que. Então, certamente tem muito mais informações debaixo do pano, pode ter muita influência política, sim. E então é uma questão complicada, mas tá aí. Estados Unidos, a agência lá dos Estados Unidos, a FCC, adicionou aí a Kaspersky na lista negra. Complicado, viu? Vamos ver o que vai vir aí nos próximos dias, se vai haver aí alguma novidade sobre este assunto. E bem, fugindo aí um pouco da segurança da informação, vamos falar sobre uma questão nacional agora. Aqui um artigo publicado no Canaltech, no site Canaltech. Aqui é publicado pelo Paulo Amaral. É interessante este artigo que fala sobre carros voadores. O título aqui, carros voadores. Qualquer um vai poder comprar e voar. E bem, não vou citar trechos nem nada, mas é interessante, claro, todas as publicações vão estar os links na descrição. Mas o que a gente pode tirar dessa publicação aqui? Que ele cita que ele fez aqui um tipo de entrevista com o superintendente da ANAC, aqui do Brasil, que faz toda uma questão aqui de aeronaves, de questões que envolvem determinações, regras sobre voos e se os carros vão ser equiparados como um avião, por exemplo. E bem, é basicamente uma questão que ninguém sabe de nada até o momento. Ninguém sabe de nada, ninguém pode afirmar nada até o momento, mas o que o superintendente aqui ele deixa como certeza, ele deixa como certo, é que as coisas estão andando. O Brasil está sim entrando neste mundo tecnológico de adquirir e implementar carros voadores aqui no Brasil. Eu cheguei a citar aqui no canal do Lotriz ano passado sobre o eVTOL, que é um modelo de carro voador que está sendo amplamente vendido no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A Embraer ele chegou a comprar um modelo chamado de Eve, que é um modelo do tipo eVTOL, que são carros voadores. Eles são realmente carros que basicamente têm um tipo de asas lá. Só que, diferente de alguns outros países que já estão pensando assim, em questões mobilísticas, de cidadãos utilizando carros voadores, poder comprar carros voadores assim e tal, o que o superintendente deixa claro aqui, e que também, se eu não me engano, foi o que a Embraer também disse, é que inicialmente, estes carros voadores aqui no Brasil, eles vão ser, pelo menos inicialmente, vão ser utilizados como uma espécie de táxi aéreo, um Uber da vida, só que aéreo. Não podendo, por exemplo, cada cidadão comprar e tal, mas certamente vai ter essa possibilidade. Mas inicialmente você não vai sair com o seu carro voador assim pra todo lado e tal, qualquer um podendo comprar assim e tal.
mas uma espécie de táxi aéreo para ver como que vai funcionar, para ver se vai causar algum tumulto, para poder se adequar, se adaptar e tal, porque isso é uma coisa que vai chegar futuramente, isso é certeza. Carros voadores estão sendo amplamente desenvolvidos, amplamente distribuídos, empresas como a Embraer encomendando já alguns modelos para implementar aqui no Brasil e em diversos outros países. Então é algo que a gente vai ver aí nos próximos anos. Ninguém tem certeza ainda de como vai funcionar, quais serão as regras, se vai precisar de uma CNH nova, por exemplo. Aqui o superintendente ele diz que vai precisar ter uma adequação semelhante à CNH, só que para pilotagem de aeronaves. Então, se você dirige um carro e nunca pilotou uma aeronave como um helicóptero, por exemplo, você vai ter que fazer algo assim, pelo menos é isso que ele dá a entender. Então, é algo que dá uma esperança assim de caramba, cara, que legal, que tipo de tecnologia interessante vindo pra cá. E assim, é interessante um ponto que aqui no artigo o Paulo Amaral cita, que mas como que será que vai funcionar o tráfego aéreo? Como que será que vai funcionar? Vai ter linhas? Vai ter estradas delimitadas pelo governo ou algo assim? Vai ter placa aérea, sei lá, será? Vai ter algum tipo de placas? Vai ter algum tipo de estacionamento aéreo, por exemplo? É algo que vai ter que ser debatido e vai ter que ser adaptado futuramente. Porque, por exemplo, nas estradas, nas pistas, nós temos linhas, nós temos faixas, nós temos placas, nós temos diversas delimitações que fazem o tráfego ocorrer normalmente, que fazem evitar acidentes. E como que será que vai funcionar isso em aeronaves, né? Então isso é uma questão que também o artigo aqui ele cita. E como eu citei, na minha opinião, é algo que vai ter que ser implementado de pouco em pouco, gradativamente, e ver como tudo vai funcionar, porque senão qualquer um pega aí e sai voando carro pra todo lado, sai ultrapassando um carro em cima do outro, ao invés de ultrapassar pela esquerda, pela direita, sai, ultrapassa por baixo, por cima, vai lá por outro lado. Então é uma coisa que vai ser interessante ver como vai funcionar essa tecnologia, se vai ser algo autônomo, se o cidadão vai ter que controlar manualmente e tal. Vamos ver como que vai ser isso, porque ninguém tem uma informação concreta. E bem, estes foram os 3 assuntos que eu tratei aqui com vocês neste vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E ao decorrer dos dias nós vamos tratando sobre outros assuntos agora, neste novo formato. Eu sou o Maguinho e vou ficando aqui. E até a próxima.